Jesus, Salvador, Mestre, Criador. A inquietação aumenta neste mundo louco. Vamos falar sobre o que acontece hoje, comentar as notícias e lembrar: estamos nos últimos dias. Jesus voltará em breve. Meu nome é Tom e você está assistindo ao canal Watchman River. Fico muito feliz que você esteja aqui. Espero que você esteja bem. Obrigado por se juntar a mim. Antes de tudo, lembro que não sou profeta nem pastor, apenas um cara. Sentado aqui neste pequeno escritório móvel no meio de Connecticut, à beira do rio, falando sobre Jesus e, antes de começarmos nossa conversa, está tão claro lá fora hoje. Neste paraíso de inverno, sabe, o sol está brilhando na neve, mas há cardeais voando por aí. E cara, o vermelho deles fica simplesmente lindo contra esse branco. Vou te dizer, lindo. Enfim, vamos para as escrituras antes de irmos para as notícias. Vamos iniciar com a palavra de Deus lendo o Salmo 91. Ok. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Ao meio-dia, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à direita, mas tu não serás atingido, apenas com os teus olhos. Verás a recompensa dos ímpios, pois fizeste do Senhor o meu refúgio. Mesmo o Altíssimo é a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque ele me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me chamará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei, darei vida longa e mostrarei minha salvação. Oh, me dê um amém, obrigado. Eu ouvi que é um salmo incrível, não é mesmo tão incrível? Então 2026 aconteceu, e aí? Hoje é dia 20. Quase 3 semanas atrás, algo aconteceu exatamente à meia-noite de 31 de dezembro de 2025. Estamos aqui sentados enquanto a agitação mundial aumenta rapidamente. Aguardamos Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vir nos buscar em um arrebatamento pré-tribulação. Paulo afirmou várias vezes que não fomos destinados à ira de Deus. A tribulação de 7 anos é a ira de Deus, mas caso não tenha notado, o mundo está ficando meio louco. Vou começar falando sobre a situação na Síria e depois sobre o resto do mundo. E você me diz que não estamos nos últimos dias. Alguns vão dizer isso, e tudo bem, você tem o direito de acreditar que estamos nos últimos dias. Vou começar com o Times of Israel. Cessar fogo na Síria com curdos desmorona após retomada dos confrontos. Prisioneiros do ISIS estão sendo liberados, não apenas escapando. As conversas em Damasco entre Shara al-Julani e as FDF curdas fracassaram, enquanto pelo menos 120 detentos fugiram de uma prisão curda durante o caos. Orem por eles. Eu vi mulheres sendo abusadas em vídeo e é simplesmente um pesadelo horrível acontecendo mais uma vez na Síria, já que aquele lugar está um caos. Um dia após o anúncio de um amplo acordo entre o governo sírio e a principal força liderada pelos curdos, o pacto já parecia desmoronar. Sim, desde ontem, segunda-feira, após novos confrontos. Na segunda-feira, as forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos, convocaram toda a juventude a se unir à resistência.
Forças curdas de vários países começam a tentar entrar na área para lutar. Como nossos camaradas em 2014 criaram resistência histórica em Kobani e fizeram do local um cemitério para o Estado Islâmico. Hoje, reafirmamos com determinação que faremos de nossas cidades um cemitério para as pessoas com mentalidade do ISIS guiadas pela Turquia, afirmou ele. Forças do governo sírio e curdos entraram em confronto perto de duas prisões com membros do ISIS no noroeste da Síria. As forças democráticas sírias, lideradas por curdos, relataram mortos e mais de uma dúzia de feridos entre seus combatentes. Os confrontos ocorreram enquanto o comandante das FDS, Abdi, estava em Damasco para discutir um cessar-fogo alcançado no domingo. Isso encerrou dias de combates em que as forças do governo tomaram grandes áreas do nordeste da Síria. Um oficial curdo disse à AFP nesta terça que as negociações com as FDS fracassaram. Incrível o que está acontecendo lá. Incrível como as profecias bíblicas simplesmente ganham vida. Está em todo lugar agora, nesses dias. Tudo ganha vida, sabe? Jesus disse: quando essas coisas começarem, olhem para cima, pois a redenção está próxima. Nós temos observado essas coisas começarem a acontecer há alguns anos. E ele disse: olhem para cima, pois a sua redenção está próxima. Amir Tsarfati publicou no Telegram: curdos, alauítas, drusos e cristãos foram massacrados por gangues islâmicas de Al-Julani. O novo melhor amigo do presidente Trump? Israel faz fronteira com a comunidade drusa síria e possui cidadãos drusos com laços familiares fortes no sul da Síria. Não fazemos fronteira com os curdos, nem temos autorização de Washington para intervir na situação deles. Turquia e Arábia Saudita apoiam ativamente o regime sírio, enquanto um enviado americano desastroso faz a ligação com o ZEWA. O Oriente Médio assiste, chocado e incrédulo, à administração do Zewadi traindo seus aliados na Síria. Sim, parece que eles deram as costas para eles, é isso mesmo. Agora tudo gira em torno de Al-Jalani e vamos ver o que ele tem. Bem, ele tem assassinato e morte, como todos. Como? Por isso havia uma recompensa de 10 milhões de dólares pela cabeça dele há pouco mais de um ano. Agora, ele é o mocinho não eleito. Presidente da Síria, é uma loucura. As forças do regime sírio acabaram de cruzar o Eufrates sob a cobertura da noite. Ontem à noite foi lançado um grande ataque ao território das SDF em Deir ez-Zor. Combates intensos entre os curdos e o exército de Al-Jalani. Está uma bagunça, disse o Jerusalém Post. Curdos fogem da Síria com o avanço das forças do governo. Mais de 500 famílias curdas fugiram da Síria em meio à escalada dos confrontos entre as forças do governo sírio e grupos liderados por curdos. O avanço rápido das forças do governo sírio na Síria e a retirada das forças democráticas sírias lideradas pelos curdos fizeram com que famílias curdas precisassem fugir. Elas estão fugindo dos combates. Muitos curdos na região temem a instabilidade que pode surgir na Síria, lembrando outros ataques recentes contra eles. Isso está acontecendo na Síria agora, então orem por lá. Vi um vídeo horrível, assustador, do Times de Israel. O presidente Trump fará a cerimônia de assinatura do Conselho da Paz em Davos, mas a participação pode ser restrita. Apenas alguns dos dezenas de países convidados anunciaram que seu chefe de Estado aceitou participar desse painel em meio a um certo desconforto, com o aparente plano dos Estados Unidos de usar o órgão para usurpar as Nações Unidas. É algo interessante que está acontecendo por lá. A assinatura ocorrerá quinta-feira, às 10h30, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. Segundo o convite que circula online, autenticidade confirmada por funcionário do ZEWA. Então vai ser interessante ver quem assina e para onde isso vai. Porque isso começou só sobre a faixa de Gaza e agora é um órgão que realmente parece ser. O presidente Trump quer formar algo diferente das Nações Unidas. Estamos vivendo tempos fascinantes. O começo das dores. Notícias compartilharam isso no Telegram.
Trump enviou uma carta para Lukashenko propondo que Belarus se torne um membro fundador do Conselho da Paz, uma nova organização internacional, disse Belarus. Estamos prontos para atuar no Conselho da Paz, considerando e esperando que essa organização amplie seu escopo e autoridade além do mandato proposto na iniciativa. O mundo eles querem paz, o mundo está clamando por paz. Eles quase descobrem o anticristo depois que o Insider Paper compartilhou isso após o arrebatamento. O governo Trump solicitou que países paguem $1 bilhão americanos por um assento permanente no Conselho da Paz, visando resolver conflitos. Segundo o estatuto, o Conselho foi criado para supervisionar a reconstrução da faixa de Gaza após a guerra. Mas o estatuto não limita seu papel ao território palestino ocupado. O que ele fará e quem foi convidado? O Conselho da Paz será presidido pelo presidente Trump, segundo seu estatuto. É uma organização internacional voltada à promoção da paz e estabilidade. Aliás, restaurar uma governança confiável e legal e garantir uma paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas por conflitos, diz o preâmbulo do estatuto. Enviado aos países convidados a participar, ele realizará tais funções de construção da paz de acordo com o direito internacional, acrescentou. Incrível. Sheikh Mohammed bin Zayed, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, aceitou a oferta do presidente Trump para fazer parte do Conselho da Paz. Então é isso, eles estarão lá. Isso é algo que... Notícias sobre o início das dores compartilhadas e declaração de Netanyahu. Se Irã nos atacar, responderemos com uma força inédita para eles. A próxima etapa em Gaza não incluirá soldados turcos ou catarianos. O primeiro-ministro Netanyahu se dirigiu ao Knesset na noite passada. E ele se referiu a esse chamado Conselho de Paz, que supostamente deve governar a faixa de Gaza no dia seguinte ao fim da guerra. E a inclusão de representantes do Catar e da Turquia, que ambos odeiam Israel. Apesar da posição de Israel, Netanyahu disse que não haverá soldados turcos nem soldados do Catar na faixa. Temos um desacordo com os americanos, mas isso pode ser discutido, esclarecido e podem ser feitos entendimentos. Porque o presidente Trump convidou a Turquia e o Catar para participarem e Netanyahu disse que de jeito nenhum. José, não foram exatamente essas palavras, mas acho que é isso que ele está dizendo, e isso não prejudica meu relacionamento com o presidente Trump, nem com nossos amigos na Casa Branca. Ele destacou que o Hamas será desarmado de um jeito ou de outro. Estamos prestes a enfrentar muito enquanto aguardamos Jesus, né? Ele também falou sobre a questão iraniana, afirmando: se o Irã cometer o erro de nos atacar, agiremos com uma força que eles nunca conheceram antes. Ninguém pode prever o que vai acontecer no Irã, mas não vai voltar a ser como era antes. Não acredito que o mundo voltará a ser como antes enquanto vemos o que ocorre. E, você sabe, esse início de notícias tristes também compartilhou essa citação de Erigati, o ministro das Relações Exteriores do Irã. Ouça isso. O FEM cancelou minha participação em Davos devido a mentiras e pressão política de Israel e seus representantes e defensores no Sinarmewa. Há uma verdade fundamental sobre a violência recente no Irã. Ouça o que diz o ministro das Relações Exteriores do país. Ele é quem matou todos aqueles manifestantes. Ok, não foi o regime de lá. Existe uma verdade fundamental sobre a recente violência no Irã. Tivemos que defender nosso povo contra terroristas armados e assassinatos ao estilo do ISIS, abertamente apoiados pelo Mossad. Então é Israel, sabe? Aí está. Alguém surpreso? Deixe-me ver. Não vejo. Não, ninguém está surpreso. Eu imaginei. Israel Radar compartilhou isso. Oh, pássaro bonito, grande ave predadora voando baixo, perto do chão. Ele deve ter ido pegar um lanche, então aproveitem para fazer o mesmo. Pausem o vídeo, peguem um lanche e tragam algo para mim. Eu quero alguns pistaches. Obrigado. Isso é do Israel Radar no Twitter. Israel recebeu mais 3 caças F-35 esta semana, totalizando 48 aeronaves furtivas nas forças de defesa.
Os F-35 são essenciais nos planos de ataque de Israel ao Irã. Eles têm 45 disso, pronto. O que mais? Bubba compartilhou no Bubba News Telegram. O primeiro-ministro H.E. Netanyahu alerta que se o Irã atacar Israel, reagiremos com força. O Irã afirma que nunca foi como antes e não voltará a ser. Ele continuou dizendo que a rejeição de Trump em relação ao Irã não foi devido a um problema com os mísseis interceptores israelenses. A história é de um ataque muito mais amplo e significativo que está por vir. Movimentos conjuntos de aviões de transporte, reabastecedores e caças pelos EUA indicam reforço rápido do Oriente Médio sob a estratégia da era Trump. O Irã está observando e Israel também. E então Bubba terminou dizendo: a história mostra. Essa fase acontece logo antes das decisões finais serem tomadas. É só uma questão de tempo. E então ele disse em caso de caos interno. O reator nuclear de Bushehr, única usina comercial do Irã, está a cerca de 750 quilômetros ao sudoeste de Teherã. Localiza-se em Elam, segundo Jeremias 49. É aí que fica o atual Elam. A usina nuclear de Bushehr pode ser sabotada ou atacada para causar caos ou fazer um ponto político. Bushehr recebe urânio da Rússia, não do Irã. Até o momento, não há indícios de que o Irã perdeu o controle de suas forças de segurança. Se o reator de Bushehr tiver um grande acidente, a radiação pode chegar aos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Omã em 12 a 15 horas, afirmou Albright. Eu trarei, e então ele cita Jeremias 49, 36. Trarei sobre Elam os 4 ventos dos cantos do céu e os espalharei por eles. E não haverá nação que não receba exilados de Elam. Pessoas dessa região do Irã chegarão a todos os países. Essa profecia de Jeremias 49, 34 a 37 nunca se cumpriu. Estamos vendo sua preparação. Vai ocorrer antes do arrebatamento? Talvez sim, talvez não. Eu não sei. Vamos ver. Então temos uma citação aqui do Lavrov, da Rússia. Por vários motivos, não podemos esquecer a Segunda Guerra Mundial. Estamos vendo mudanças profundas na ordem mundial. Estamos. O mundo todo muda diante dos nossos olhos. O que mais? Prata. Por causa da incerteza no mundo e da loucura, a prata subiu para 5%. Ela subiu ontem e chegou a um recorde de $1,53 por onça. Isso é prata. Incrível, ontem o ouro bateu recorde e chegou a $1.720. Incrível, o que está acontecendo? O que mais? Notícias do Início da Dor compartilhou isso no Telegram. O Banco Central da Índia propôs que os países do BRICS conectem suas moedas digitais oficiais para facilitar pagamentos de comércio exterior e turismo, disseram 2 fontes. Isso pode diminuir a dependência do dólar americano com o aumento das tensões geopolíticas. O BRICS reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros. A iniciativa pode irritar os Estados Unidos. Eu acho que sim, que já alertaram contra qualquer movimento para contornar o dólar. Veremos coisas malucas em 2026. O grande puba das Nações Unidas, Antônio Guterres, cancelou sua participação na cúpula de Davos desta semana, na Suíça, no GABUF, porque ele está resfriado, então vai ficar em casa. Ele está resfriado. Na verdade, ele saiu da Suíça porque acho que pegou resfriado lá. Nada de UF para você, senhor Guterres. Vá para casa cuidar do resfriado e planejar seu próximo esquema. Tudo bem? Israel começou a demolição da sede da UNRWA em Jerusalém, acho que por insistência de Ben-Gvir, mas essa é a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados. Eles deveriam ter sido chamados, eles chamam de UNRWA, mas deveriam ter chamado de UNRWA com um H, porque basicamente são o Hamas. Eles só deveriam ter adicionado mais uma letra no começo ali.
Isso ocorre após Israel aprovar lei que proíbe a UNRWA por ser considerada instrumento do Hamas. Agora, estão destruindo a sede em Jerusalém. Orem novamente pelas pessoas. Sempre peço isso na Nigéria, pois anteontem homens armados sequestraram mais de 150 cristãos em um culto. Eles mantêm essas pessoas na Nigéria, então, por favor, orem por elas lá. Terremotos aumentaram nas últimas 24 horas. 65 acima de 40, 28, acima de 51, acima de 60. Aí está. Teve um na Califórnia. Acho que foi registrado como 52 ontem em Índio. Acredito que na região desértica perto de Palm Springs. Acho que era 51, mas agora dizem que foi 48. Fui para X e ouvi pessoas dizendo que tudo tremia, mas não vi nada ruim. Acho que não foi forte. Vamos ao mundo dos palhaços. Vem comigo? Dá uma olhada. Que tal um robô humanoide como seu parceiro de corrida? Isso saiu na Digital Trends. Um novo vídeo divulgado pela empresa de tecnologia Figure IA, sediada na Califórnia, mostra seu robô humanoide correndo com funcionários da empresa. O robô corre de forma estável e natural junto com 3 pessoas, ou 4 contando quem grava. Isso sugere usar o robô como treinador pessoal. Não, obrigado. Ele poderia até definir o ritmo para correr. Humanos podem fazer isso enquanto você se prepara para sua primeira maratona. E pense em como seria legal correr pelo parque com um desses ao seu lado. Isso seria legal, né? Não, obrigado. Admito que correr com ele em público nem sempre gera boa reação. Exemplo disso foi durante sua última corrida pelo campus da empresa, quando um homem claramente temendo a revolta dos robôs gritou do carro: "Essas coisas vão nos matar um dia." Concordo totalmente. Gosto desse cara. Talvez ele veja nosso podcast, sabe? Começa assim. Isso é assustador, né? Você começa correndo ao lado dele, depois foge dele. Ele pega um machado e você corre mais rápido ainda. E aí você descobre que ele corre mais rápido que você quando você cai no chão, sabe? Eu sei que ficou sombrio rápido, mas, sabe, eu não quero correr. Estou treinando para fugir dos robôs, não para correr ao lado deles. Sabe, é só um humor bobo nesse mundo de palhaços, de qualquer forma. Vamos ver alguns comentários do dia. Vou procurar aqui. Tami, acho que dissemos que 2025 estava ficando mais louco. Não acredito que chegamos até aqui. Amém, irmã? Muitos dizem amém agora, pois sinceramente também me surpreendo de ainda estarmos aqui, mas seguimos firmes até o fim. Mas obrigado, Tammy Robin. Quando eu era jovem, minha mãe me ensinou que eu precisava me preparar para dar minha vida por Cristo e que isso aconteceria durante a minha vida. Aprender e ler isso na Bíblia é uma coisa, mas praticar é diferente. Quando aquilo se manifesta e você vive o destino à sua frente, estamos vendo coisas malucas. Vem, Senhor Jesus, somos teus e lutaremos por ti. Benditos os que obedecem à palavra de Deus. Orai sem cessar. Amém. Robin. Obrigado. Graças a Deus não precisamos lutar por Jesus. Basta estar ao lado dele. Ele já venceu todas as batalhas. É incrível. Obrigado, Tom Phillips. Oi, Tom. E família River. Tenho muito mais confiança no Príncipe da Paz do que no Conselho da Paz. Amém, irmão. Acho que a maioria concorda. O Príncipe da Paz, ele está no controle. O Conselho da Paz vai ser um pouco louco. Vamos ver um pouco de loucura. Vamos fazer mais uma. Cristina, obrigado pelo incentivo. Estamos nos últimos dias. É bom ouvir isso de outra pessoa. Amém, irmã. Estamos mesmo. Ninguém vai me convencer de que não estamos nos últimos dias. Tudo parece cada vez mais louco. Esperamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos levar para casa. Que dia será? Esse será o momento em que seremos transformados num piscar de olhos e receberemos nossos novos corpos, e partiremos para encontrar Jesus nos ares, como foi prometido. Então, ele nos leva para casa, um lugar preparado há 2000 anos. Você vai com a gente? Espero que sim. Conhece Jesus? É assim que você vai conosco.
tendo o Espírito Santo em você. Se você não tem o Espírito Santo habitando em você, você não está salvo. Sabe, você pode se chamar de cristão o dia inteiro. Se você não tem o Espírito Santo habitando em você, você não está salvo. Você não vai para o céu. Vou explicar como receber o Espírito Santo em você e ter certeza do novo nascimento e da vida eterna com Jesus. Veja, Jesus quer passar a eternidade com você. E ele pagou o preço, um preço muito alto. Um pagamento de sangue foi feito para te resgatar e para me resgatar. E você vai acreditar nisso? Ou não vai acreditar? E é aí que está. Jesus deixou um trono no céu há 2000 anos em uma missão de resgate. Certo. E ele veio aqui para morrer. Jesus veio aqui para derramar seu sangue, porque de acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Para que Deus Altíssimo perdoe e esqueça pecados, é necessário um pagamento de sangue. Por isso, ele enviou seu Filho unigênito, Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas esteja junto com ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Deus enviou Jesus para pagar nossos pecados com seu sangue, e Jesus fez isso de boa vontade, nascendo de uma virgem pelo Espírito Santo. Ele foi perfeito em sua conduta porque é 100% Deus e 100% homem no mesmo corpo. Ele e sua conduta são perfeitos. Ele foi à cruz e derramou sangue expiatório. Quando você crê nesse sangue, entende que o pagamento foi feito para te resgatar. Ao dizer, Jesus, admito que sou pecador e tenho fé no teu sangue, ele me lavou mais branco que a neve, removendo totalmente meu problema com o pecado. Jesus, creio que você foi à cruz, derramou seu sangue, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Cheguei ao meu limite e preciso de um Salvador. Agora sei que você é o Salvador do mundo. Ao crer no sangue expiatório de Jesus e em sua obra na cruz, você é salvo. Nesse momento você recebe o Espírito Santo, Deus o coloca em você e você nasce de novo selado até a redenção. Você percebe que estou te contando a maior história de amor já contada. Basta reconhecer que é pecador e precisa de pagamento pelos pecados. Não há obras que você possa fazer para te levar ao céu. Tudo depende de crer no sangue expiatório de Jesus e em sua obra na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Você será salvo e terá a eternidade no paraíso. Mas ao outro lado, se ouvir isso e pensar não quero ou acreditar em vários caminhos para o céu, considere. Quem é você para dizer que Jesus é o único caminho para o céu? Bem, não fui eu quem disse isso, foi Jesus quem disse. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum outro líder religioso de qualquer grande religião jamais disse esse tipo de coisa. Ninguém mais disse isso. Nenhum dos seguidores dele sequer afirmou que algum deles ressuscitou. Só Jesus. E é por isso que tanta gente no mundo odeia Jesus. E é por isso que ele virou um palavrão nos filmes de Hollywood. Você nunca ouve eles gritando outro nome além de Jesus quando estão irritados, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E existe um inimigo chamado Satanás, e Satanás odeia você e a mim, e Satanás odeia Jesus, Satanás odeia tudo. Um alto preço foi pago para te resgatar. Se falar com Jesus hoje, pode ter uma nova vida apenas por crer e entender. Você é um pecador que precisa de pagamento e esse pagamento já foi feito, ok? Não seja aquele que rejeita o pagamento, porque você vai enfrentar Jesus no dia do julgamento. Ele dirá, afaste-se de mim, nunca te conheci, o que é assustador. Mas como Jesus te resgatou, fale com ele. Orei por você porque orei por todos que veriam este vídeo hoje de manhã. Então, querendo ou não, você já foi alvo de oração. E se não formos arrebatados hoje, e você sabe, hoje, na minha opinião, é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas não depende de mim. Mas se não formos arrebatados hoje, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre Criador,